Gratidão. E aqui a gente vai falar de uma lei cósmica, né, da lei da reciprocidade, né? Então a gente gosta sempre de colocar as questões das leis superiores, das leis que atuam no planeta, para que a gente tenha conhecimento de que existem outras leis além das nossas leis materiais físicas, né? Da lei baseada na forma. Então, essa lei da reciprocidade foi muito forte. Estou falando dela agora porque ela entrou em operação, né, dentro do meu ser. Então, como nós atuamos com energia, né, com o recebimento dessas frequências, dessas energias, nós passamos a perceber as leis operando para que a gente possa compreender o funcionamento e trazer isso para a nossa materialidade, para a nossa realidade terrestre, para a realidade física. Então, como é que ocorre todo esse trabalho das energias, né? Nós, como os comandos todos, né? Todos os seres que trabalham com isso recebem essas frequências, informações, energias e passam a atuar, passam a receber, passam a transmitir, passam a incorporar, perceber, compreender e disseminar essas energias, essas informações para todas as pessoas que estejam disponíveis para receber isso. Então, essa energia, essa lei que ocorreu agora, a lei da reciprocidade, quem entender essa lei vai ajudar em muito no seu próprio processo evolutivo, no seu próprio processo de ascensão. Lembra que a gente está num processo de escalada, de subida para uma quinta dimensão, né? Então, a lei da reciprocidade é como uma alavanca, né? É como um motor. Como que funciona, né? Você recebe um impulso, você sente uma alegria inexplicável, uma sensação agradável, algo diferente. E normalmente as pessoas atribuem ao acaso, né? Alguma circunstância externa, alguma coisa qualquer e colocam esse impulso para lá. Então, o que acontece? Esse impulso, quando é um impulso genuíno, ele atua dentro do nosso ser. Então, muitas vezes é um impulso que vem da alma, é um impulso que vem da mônada, enfim, é um impulso cósmico. Muitas vezes é um impulso dos nossos irmãos, que estão falando, olha, aquela semente estelar está dormindo lá embaixo, né? Então, esses impulsos precisam ser percebidos por nós. Por isso a necessidade de estarmos no estado de presença. Então a gente tem que estar presentes na vida para podermos perceber essas energias, esses movimentos, que na grande maioria são muito sutis, às vezes extremamente sutis, e a gente não percebe porque você não está aqui, né? Você não está disponível, você está lá. Então a sua mente está em algum lugar, seu emocional está em outro lugar, seu corpo está em outro lugar, o outro está lá no celular, né? E não está disponível para perceber o que está acontecendo em termos de energia. Lembrando que nós recebemos essa energia, que é sempre neutra, passa por nós e nós fazemos o uso dela. Essa é uma energia, é energia vital. Então, essa lei da reciprocidade é uma movimentação, é a chegada de um impulso, né? Então, o impulso chega, você percebe, nossa, me senti feliz, tal. Você acolhe aquilo. Você acolhe aquela experiência, você vive aquela experiência independente da circunstância, né? Não procure saber o porquê você está se sentindo feliz e automaticamente quebre essa possibilidade, né? Então é importante a gente não ficar buscando com a mente evidências de explicação do motivo, né? Estar feliz, estar feliz, estar feliz, estar feliz. Então viva a experiência desse impulso que estão disponíveis agora, energias cósmicas muito poderosas. Então esse impulso, quando acolhido, ele entra nessa lei da reciprocidade. O que significa? Significa que você acolheu, então o próximo vem, o próximo impulso. E assim, e outro, e outro, e outro, e outro. Então você vai entrando numa lei, que é uma lei superior, que é a lei que você demonstrou para o universo que você está disponível para viver uma experiência mais elevada. Então você está disponível para sentir uma alegria que você não sabe explicar. E não tem problema, você não quer explicar nada, você quer viver aquilo. Então você se coloca à disposição e essa lei da reciprocidade vai começar a atuar e vai te trazer outro momento, outro movimento,
de mais informação, mais energia, mais alegria, e isso é um catalisador para te ajudar na elevação de frequência. Então, a gente às vezes acha que não, precisa de um motivo, precisa de uma circunstância, precisa de alguma coisa para se impulsionar. E o cosmos inteiro está lá em cima falando, meu filho, estamos te mandando impulso aqui de cima, precisa, se levanta daí, né? E a gente está aqui embaixo, tudo desmantelado, um para um lado, outro para o outro, um olhando os equipamentos do celular, outros escutando as histórias do passado, e o impulso está chegando e você não recebe. Ou então recebe uma gotinha e fala assim, eu caminhei hoje num jardinzinho, estava bem gostoso lá, me senti super bem, algumas migalhas de sentimentos que você teve de alguns minutos. Sendo que é uma energia cósmica que está batendo na sua porta e dizendo, vamos viver outras coisas. Então essa lei começa a operar e nós, né, como trabalhamos justamente com essas energias, nos conectamos, né, estou falando uma linguagem galáctica, né, a gente se conecta aos chamados espelhos cósmicos. Né? Então os espelhos nada mais são do que projetores, são refletores dessas energias. Então, quando nós nos tornamos receptivos, nós nos tornamos espelhos. Então, eu posso estar enviando agora essa energia que eu recebi para outras pessoas, seja através da comunicação, seja através do invisível, porque ela é invisível. Né? Então, no momento que eu recebi, isso foi transmitido e eu acolhi e estou no próximo pulso e no próximo. Então, essa lei da reciprocidade, quando ou uma grande parte dos seres humanos perceberem essa movimentação e começarem a acolher isso, não como um acaso, nem como uma necessidade de explicação, ou seja, acolherem que existe uma energia cósmica que move a nossa existência, senão não poderíamos estar aqui, aí essas energias começam a fluir pelo planeta, porque estamos recebendo, acolhendo, permitindo, então elas vão entrando e sutilizando e expandindo, ajudando os seres na expansão de consciência. Então essa é uma energia que atua na cura, é uma cura, né? Ela tem uma energia de cura, uma cura cósmica, né? Que atua ajudando os seres para expandirem a consciência mais rapidamente. Então, por isso que a gente entra num processo acelerado de evolução, de transição do planeta. Porque a transição do planeta não vai ficar de eterno no mesmo nível. Então, agora é um movimento que está acontecendo bastante intenso, que essas energias estão chegando, nós acolhemos e irradiamos. Então, quanto mais seres despertos, mais seres acolhendo esses impulsos, entra nessa lei cósmica que vai se ampliando. Então, como uma bola de neve, no bom sentido, né? Então, você vai recebendo aquilo e você vai permitindo, vai vindo mais e você vai se sentindo mais feliz e você vai fazendo movimentos na sua vida que vão ajustando e permitindo que a sua fisicalidade, que todo o seu material físico seja trabalhado, a sua circunstância, a sua vida, para que você possa se alinhar à sua essência e começar a manifestar quem você é, né? Então, você vai caminhar no mundo sendo você, sem aquela bagagem das crenças que alguém jogou dentro de você. Então você vai retirando tudo aquilo e passa a caminhar com esse impulso cósmico que vem para tirar a gente dessas coisas que não são mais. Então a lei da reciprocidade, ela vai te levar para um outro nível, se você permitir acolher o impulso que recebe. Porque normalmente quando a pessoa não está disponível, ela fala não. Aí não vem. Por quê? Porque você baixa, você volta para o estado anterior. Você não vai para o próximo. E fala, mas o que mais, né? Isso aqui já vivi, então quero viver outra coisa. Então, quando você faz esse movimento, esse impulso energético, ele vem justamente para você poder se elevar, perceber, né, esse trabalho, essa informação e começar a se transformar e compreender
a realidade, porque aí você começa a perceber a realidade realmente como funciona e entender que o que nós estamos fazendo aqui, né, e todo esse movimento, né, de almas, de mônadas, de tudo isso que está acontecendo, como que isso pode te trazer uma grande mudança num grande momento que todos nós estamos vivendo. Então vamos acolher aí essas leis, né, compreender que as leis superiores elas sempre vão atuar através de impulsos energéticos, mas elas se manifestam na forma, ou seja, elas se projetam em circunstâncias. Então ela pode te mostrar uma circunstância através de um produto, através de uma imagem, através do que for, só que você precisa estar disponível para perceber. E aí você vai perceber que veio através de um impulso cósmico, de um impulso superior que está te trazendo uma informação adicional para o seu sistema humano para que você possa dar um outro passo. Então, essas energias não são energias do planeta Terra, são energias cósmicas. Então, são energias que estão dentro da lei maior que rege, que agora também vai reger o planeta Terra como um planeta evolutivo, mas que já pertence ao sistema solar, né? Então são leis que estão em operação dentro do sistema solar como um todo e que a gente precisa conhecer. Por quê? Porque são diferentes. Então o processo de manifestação das coisas na vida é diferente de uma lei material física. Então por isso que a gente precisa conhecer isso, perceber essas leis, acolher, porque normalmente elas são impulsos e como tudo começa no invisível, do invisível para o visível. Quando a gente fala de lei evolutiva, nós temos que entender o invisível. Então nós temos que perceber toda essa movimentação energética e como que isso afeta a nossa vida e como a gente utiliza a nosso favor para a manifestação daquilo que queremos na nossa realidade. Okay? Então vamos deixar isso crescer, né? Quando se sentir feliz, não vai atribuir só as plantinhas do jardim, evidentemente que elas vão ajudar a refletir a energia, mas o importante é você acolher, porque isso vem realmente de uma dimensão superior para te cutucar, né? Para você continuar aí avançando no seu próprio processo. Gratidão.